Yondorobaha. Louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Te exaltamos, nos rendemos diante de ti, nos humilhamos diante de ti. Não há outro nome que importa que sejamos salvos a não ser o teu nome, Jesus. A ti seja toda a honra, a ti seja toda a glória, a ti seja todo o louvor. Nos rendemos diante de ti, diante da tua majestade. Tu és, Senhor, a pessoa mais importante aqui neste lugar. Tu és digno de honra, tu és digno de toda a glória, digno de receber o louvor da tua igreja que clamou nessa tarde por Maranata. O Senhor é digno de receber a inclinação dos nossos corações. Pai, nós te pedimos, sela este ambiente. Declaramos aqui um ambiente selado pela tua glória, pela tua presença, que a nuvem do Senhor, que não se dissipa, independente de qualquer circunstância, pouse sobre nossas vidas aqui. Senhor, nós queremos derramar, inclinar o nosso coração a ti. Nós sabemos que o Senhor resiste ao soberbo, mas o Senhor não resiste ao coração quebrantado. Pai, nós quebrantamos, derramamos nossos corações. Senhor, a tua presença é tudo. Nós precisamos da tua presença. Em o nome de Jesus. Diga comigo, a presença. Diga, a presença é o maior presente. Diga, a presença é tudo. Aleluias. 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 1, eu quero ler com você. O Espírito Santo de Deus está aqui. Há uma nuvem que ela não pode ser dissipada por nenhuma circunstância. Ela está começando a baixar sobre esse ambiente. Há uma atmosfera. Deus é um Deus que trabalha com transições de ambiente, de atmosfera. Quando você está saindo da tua casa e de repente você tem que discernir se a estação vai mudar, e você vai com uma roupa e leva talvez um agasalho, ou leva talvez um guarda-chuva, porque você discerne que o tempo a qualquer momento pode mudar, e quando o tempo muda, você então utiliza daquilo que você carregou com você. A mesma coisa são os ambientes espirituais. Diga comigo, 5 sentidos. Na terra nós temos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar, olfato. E nós temos 5 sentidos espirituais. Você precisa mais do que olhar, você precisa ver. Você precisa ouvir. Quem tem ouvidos, o que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, nós precisamos ouvir o que o Espírito diz. Nós precisamos tocar o que o Espírito quer que nós toquemos. Nós precisamos cheirar. Nós precisamos experimentar. Talvez você ache que já viu de tudo. Deixa eu te falar, há muito do Senhor ainda para ser manifesto para nós. A medida da tua fome vai determinar a medida da presença. Se você está como esse copo cheio, e você vem cheio para cultuar o Senhor, você fala: Senhor, me enche. Senhor, derrame sobre mim. Para que você esteja cheio, para que você seja cheio, você vai ter que se esvaziar. Deus só enche aquele que se esvazia. E esvaziar é uma atitude de quebrantamento, é uma atitude de renúncia, é de inclinar. Deus quer que você se incline para Ele. Deus quer que você se volte para Ele. Deixa eu te dizer, uma geração que busca o Senhor como prioridade não precisa buscar as coisas. Vou repetir, uma geração que busca o Senhor e a sua presença como prioridade não vai precisar buscar as coisas. Igrejas que ensinam as pessoas a buscar as coisas é uma igreja que não conseguiu ensinar as pessoas a buscar Ele. Deus não tem coisas, Deus é. Quando Moisés pediu um sinal, pediu algo para convencer o povo, Deus disse para ele: diga para eles, eu sou.
Deus não se define, embora Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele não é definido pela sua capacidade, simplesmente pelo seu poder, mas Ele é definido pelo caráter. Deus deseja que nós tenhamos o caráter dEle. O diabo que gosta de nos definir pela nossa capacidade ou incapacidade. Jesus não tinha curado ninguém, Jesus não tinha começado nenhum ministério. Ele só tinha ficado em obediência sob os cuidados de José e Maria em Nazaré. Diga comigo, Nazaré. Aonde Jesus estava com seus pais? Nazaré. E de repente, quando ele é batizado, uma voz que veio do céu disse: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito, como uma forma corpórea de pomba, desceu sobre ele como um selo. Ei, esse é o desejo de Deus para nós. Jesus obedeceu, ele submeteu, estava em Nazaré. Nazaré significa aquele que está guardado. Jesus ficou um grande período estando o quê? Guardado, sem fazer. Quem nós somos no reino do Espírito, irmão e irmã, não é definido pela nossa capacidade, pelos dons, é definido pela nossa identidade. Jesus não tinha realizado nenhuma obra e o Pai falou: ele é meu filho, filiação, ele é amado e me dá prazer. Mas o diabo, quando o Espírito lançou Jesus no deserto, ele chega e falou: se você é o filho de Deus, faça com que essa pedra se torne pão. O diabo, ele vai tentar nos enganar dizendo: olha, você prova a sua filiação de filho pela tua capacidade daquilo que você pode fazer. Não. Diga comigo: ser e estar. Fala depois, fazer. O propósito de Deus para nós, principal, aqui enquanto na terra, nessa dispensação, nós podemos ganhar almas, nós podemos evangelizar, nós podemos treinar, capacitar pessoas. Isso é lindo, é maravilhoso, mas isso é somente para esta dispensação. Isso pode trazer uma bagagem para aquilo que vai ecoar na eternidade, mas isso não vai ser eterno. A Bíblia fala que lá, quando nós conhecemos a Ele, irmãos, assim como Ele é, o véu vai ser tirado do nosso rosto, nós vamos receber um corpo glorificado. Ninguém vai ter que ensinar ninguém. Isso aqui que está acontecendo agora não vai acontecer na eternidade, porque todos terão o conhecimento completo de quem Ele é. Então nós só podemos fazer isso agora. Mas isso que fazemos agora não define o que é eterno. Acrescenta para o que é eterno, mas não define. O que é o propósito eterno de Deus para nós? Fazer coisas, curar pessoas, evangelizar? Não. O propósito eterno de Deus para nós é o que? Estar com Ele. A Bíblia fala que a eternidade se resume nisso, em conhecer a Deus. No que se resume a eternidade? Conhecer a Deus, ter intimidade com Deus. Então a nossa prioridade deve ser o quê? Ser e estar. Porque quando eu estou com o Senhor, eu me torno semelhante a quem Ele é. Então diga: estar e ser. O propósito de Deus para nós eterno é esse. Por que Ele nos salva, irmãos? Para estar com Ele? Eu pergunto e vocês respondem, por gentileza. Por que Ele nos salva? Por que nos liberta? Por que nos redime dos nossos pecados? Por que somos empoderados e ensinados pela palavra? Tudo se resume em estar com Ele. O desejo de Deus é que eu e você estejamos com Ele, temos comunhão com Ele. Sabe, quando eu entrei aqui, o Espírito Santo falou: tem algumas pessoas pontuais que eu estou com saudade de ter comunhão com elas, mas elas estão muito ocupadas. O fazer não pode estar à frente do ser, porque Satanás deixou de ser quem ele foi determinado para ser, mas ele continua fazendo. O que você faz não define quem você é. Atos 19 fala de Paulo que muitas curas aconteciam, pessoas eram restauradas, e havia um sacerdote, Seva, com 7 filhos, discípulos. Eles admiravam Paulo, e eles foram expulsaram o espírito imundo e falou: olha,
Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. E aquele espírito disse: Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, mas você quem é? A nossa identidade. Qual é a tua identidade no reino do Espírito? Quando você chega num lugar, os céus daquele ambiente conhecem você. Tudo se resume, irmãos, nisso, na nossa identidade, em gastarmos tempo com Ele. Mateus 6,6. Intimidade, presença. Quando você está impregnado pela presença, abrir a boca para pregar vai ser o mais simples. A presença que você carrega vai contagiar pessoas. O meu desejo é ser parecido com Jesus. O meu desejo é que eu chegue no ambiente e as pessoas, ao olhar para mim, eles possam captar a presença do Senhor na minha vida. Eu sinto que o Senhor quer fazer isso aqui. Eu sinto que o Senhor quer fazer isso. Muitas pessoas dizem que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes, mas eu creio que o Senhor está começando algo novo aqui. Enquanto eu estou falando, a minha visão profética está aberta. Eu vejo uma fonte abrindo no meio da igreja, água brotando da terra, assim como uma fonte que foi entulhada com os entulhos, e de repente alguém olha e fala: nunca mais brota água daqui, essa fonte secou. E de repente a água limpa começa a brotar. Arai de odorô barrai. Eu vejo uma fonte brotando aqui. Alabaçu. Várias vezes eu olhei e falei: será que eu estou calçado? Porque eu estou sentindo os meus pés como se estivessem leves e molhados. O Senhor está lavando os seus pés, o Senhor lavando a sua vida. Há uma presença do Espírito Santo aqui, há uma atmosfera. Nós não estamos aqui para informar você, não estamos aqui para trazer informação, nós não estamos aqui para ministrar o teu intelecto e nem a tua alma, nós estamos para ministrar o teu espírito. E quando o teu espírito receber a mensagem do Espírito no seu espírito, então o teu espírito vai sujeitar a alma e o intelecto à vontade do Espírito, porque não há outra vida senão uma vida no Espírito, caminhando pela presença. Jesus falou: Nicodemos, você conhece tudo e você não sabe as coisas que são do Espírito, porque o homem espiritual, ele só anda pelo Espírito, ele julga e discerne as coisas espiritualmente. A minha oração, enquanto eu estou ministrando, é que se acenda uma chama dentro de você. Parai de odorô. Querido, deixa eu te falar. Tem uma mensagem aqui, mas eu preciso falar isso que ele está pedindo antes. Se você ler no livro de Números 11, ali em diante, você vai ver que uma nuvem. Olha a pedagogia de Deus. Ele pega um povo que não tinha vontade própria. Mais de 400 anos no Egito, mais de 4 gerações escrava. Um escravo não tem opinião. Ninguém consulta a opinião de um escravo. Ele simplesmente é mandado. E Deus agora traz uma pedagogia de libertação. Ele fala: olha, vocês só vão se mover a partir da presença. E metaforicamente a presença vai ser representada por uma nuvem. Quando essa nuvem se mover, então vocês também precisam se... mais forte. Quando a nuvem se mover, então vocês também precisam se... Deus estava ensinando aquele povo que eles não podiam ter raízes na terra. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de habitação. Ei, você pode estar vivendo um deserto, mas eu vou te dizer, você não vai morar no deserto, você vai passar por ele, e a nuvem vai te guiar para fora. Você pode estar passando um deserto em áreas da tua vida, mas você está de passagem. Não se acostume com o deserto. Muitas pessoas se adaptam a uma vida fora da presença. Diante dos desafios, eles aprendem a sobreviver. Ei, sobrevivente é que vive da sobra. Deus tem uma vida de abundância para você, e uma vida plena, não de sobras. E então o Senhor falou: quando a nuvem se mover, vocês se movem. E a Bíblia diz que às vezes a nuvem levava uma semana, às vezes um mês e até um ano. Você imagina que durante o ano a pessoa já se adaptou. Ela já se adaptou com aquele ambiente, está cuidando dos filhos, está preparando o alimento, o marido ali junto. Mas eles estavam com suas atividades na terra, mas os seus olhos voltados para o... trabalhando na terra, mas os seus olhos... Esse é o nosso problema. Às vezes a gente começa a assumir as responsabilidades e nós perdemos os nossos olhos.
do céu. O que Paulo falou? Eu não fui desobediente, ó rei Agripa, a visão celestial. Deus plantou dentro de você uma visão celestial. Deus plantou dentro de você a eternidade. Não perca de vista isso. Então todas as vezes que a nuvem se levantava, eles seguiam a nuvem. A nuvem, a presença não só abria caminho, como apontava a direção. E eu vejo muitas vezes, hoje, a gente fala assim, às vezes a gente vira e fala, poxa, e Deus teve que restaurar isso dentro de mim, porque eu vivi um período da minha vida assim. A gente olha e fala assim, poxa, como foi legal esse período que eu vivi, como era a presença de Deus. Deus falava comigo todo dia, eu me levantava, Deus já estava ali falando comigo, eu sentia a presença em todos os cultos, eu sentia a presença na minha casa. Eu vivi um período assim na minha vida, irmãos, quase no Icabote. Não foi porque eu estava fazendo alguma coisa ilícita, pecado, não. Foi porque eu fui perdendo a nuvem. Eu fui me distraindo com as coisas e perdi Ele. E aí, eu estava trabalhando tanto para o Senhor da obra. Eu estava trabalhando tanto que eu me envolvi mais com a obra do que o Senhor da obra. Às vezes a gente fica tão apegado com a obra e esquece do Senhor dela. E aí, foi um período que eu vivi no meu passado, uns 10 anos atrás. E Deus me parou. Foi a época que a minha esposa teve câncer. E aí Deus teve que me parar. Outro dia eu conto testemunho, que eu não tenho tempo para isso. Mas foi naquele período que Deus me parou, que eu voltei a ver a nuvem. Eu tive que parar para cuidar da minha esposa, para dar banho nela, para estar com ela no hospital. E aí o Senhor começou a ver. Eu falei, Senhor, estou tão cansado. Eu sou jovem, mas parece que eu já passei tanta coisa. Eu iniciei meu ministério com 16 anos liderando jovens. Com 19 anos eu fui para Belo Horizonte, para a capital do estado de Minas, estado no qual eu nasci, morar dentro da igreja e ser missionário. Com 21 eu casado já com minha esposa, fomos enviados para plantar igrejas. Eu tenho 44 anos. Então mais da metade da minha vida servindo ao Senhor. Com 19 anos eu já viajava para ministrar. Mas o Senhor, Ele me amou tanto, que Ele não permitiu que eu perdesse Ele de vista. Eu costumo dizer que Jó não perdeu tudo. O pessoal diz que ele perdeu tudo. Eu falo que ele perdeu as coisas, mas ele não perdeu tudo, porque tudo para ele é o Senhor. Quando você tem Ele como prioridade, você não perde tudo. Você pode perder ao seu redor o que está nas tuas mãos, pessoas, mas enquanto você tem Ele, você tem tudo. E então eu comecei a perceber que a referência que eu tinha da presença na minha vida foi o passado. Eu falava, nossa. E aí, sabe o que Deus falou comigo um dia? Assim como a nuvem, ela ia na frente, simbolizando a presença, apontar um caminho. Simboliza que a presença sempre tem que estar adiante. Para ela apontar a direção, ela tem que estar adiante. Ela tem que atrair você, tirar você das funções da terra e atrair você para o céu. Abraão estava dentro de uma tenda onde limitava a visão dele. Às vezes o teu propósito é muito grande, mas a tua visão é limitada. Vou repetir. Às vezes o propósito que Deus tem para você é grande, mas a posição que você está limita a tua visão. Diga comigo, todo ponto de vista é a vista de um ponto. A igreja está cheia de pessoas aqui ou está vazia? Mas se agora eu me direcionar para cá, eu vou falar que a igreja está? Porque eu não estou vendo, porque eu mudei o meu ponto. Então diga assim, um ponto de vista é a vista de um ponto. Irmãos, nós temos pontos de vistas. E às vezes a gente está mal, na maioria das vezes a gente está mal posicionado, porque a gente não está seguindo a nuvem. Mas Deus, Ele não tem um ponto de vista, Deus tem uma visão geral. Deus tem uma visão do eterno. Você está tendo um ponto de vista sobre algo, mas Deus está falando, ei, olha aqui para a presença, olha para a nuvem. Você está olhando para uma direção, para um ponto de vista que é a vista de um ponto. Mas eu tenho para você uma perspectiva da eternidade. Então Abraão é tirado. Eu gosto desse texto que a Bíblia diz assim, pastor Ricardo, e Deus conduzindo-o para fora. Você já imaginou Deus pegando na mão de Abraão? Vem cá, você está tendo um ponto de vista, porque você está tendo a vista de um ponto. Eu vou te posicionar, leva ele para fora. Começa a contar as estrelas. Ele começou a contar.
assim vai ser o que eu planejei para você, o que eu sonhei para você. Ei, precisamos voltar nossos olhos para cima. E aí eu comecei a ver que toda referência da presença do Senhor, da manifestação, foi algo que eu vivi no passado. E o Senhor falou: se a nuvem ficou para trás de você, só simboliza o que você viveu, o que você já experimentou, quer dizer que você já perdeu a nuvem há muito tempo, porque ela não parou de andar. Ei, você não pode ter como referência de maior manifestação da presença de Deus na tua vida o passado, porque isso vai acusar uma coisa muito séria: você perdeu a direção, perdeu a nuvem. Então, a manifestação maior da presença de Deus para nossas vidas deve ser sempre aquilo que está diante de nós, aquilo que está à nossa frente, a próxima nuvem que está se erguendo à nossa frente. Não perca o que Deus vai fazer na terra para esse tempo. Para isso você tem que ter comunhão com Deus. Salmos diz o quê? Que os segredos da aliança são para os íntimos. Diga comigo: conhecer ao Senhor. Fala, iada, intimidade. Pega isso no teu espírito. Quantos recebem? Amém? Diga assim: Senhor, eu não quero ficar para detrás da nuvem. Eu não quero perder a presença. Eu quero dar uma resposta correta diante da tua presença. Diga: Senhor, por favor, eu clamo, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está para fazer para esse tempo no Brasil. Quem crê, aplaude e glorifica o Senhor. Aleluia, aleluia, eu creio. Aleluia. Quantos creem? Olha para o teu irmão e fala: você não vai ficar de fora daquilo que Deus vai fazer para esse tempo. Fala para ele: solta o que está nas tuas mãos. Fala para ele. E olha para a nuvem, olha para o céu. Fala para ele: se posiciona. Sabe o que eu vejo agora? Escamas caindo. Você não está tendo mais a vista de um ponto, você está tendo uma vista a partir da eternidade para você. Não, mas eu estou vendo essa realidade. Diga comigo. Diga assim: toda realidade se sujeita à verdade. Você não deve sujeitar o que Deus tem para você, o que é eterno, diante de uma realidade. Ao contrário, você tem que sujeitar a realidade à verdade. Senhor, levante tua mão direita. Nós sujeitamos toda a realidade que estamos vivendo, seja emocional, física, mental, financeira. Sujeitamos agora, na autoridade do nome de Jesus, a verdade da tua palavra, aquilo que é eterno. Elevamos nossos olhos para a eternidade. Somos movidos a partir de agora pela eternidade. Aplauda ao Senhor, glorifica a Ele. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Agora sim, 2 Samuel 6, a partir do verso 1. Aleluia, o Espírito de Deus está aqui. Maria e Isabel, quando encontraram, as crianças se agitaram no ventre. Porque quando você está gerando a mesma coisa, há uma identificação no Espírito. Quando eu entro aqui nesse lugar, eu sinto o meu ventre agitado, porque nós estamos gerando a mesma coisa, o mesmo propósito. Amém? Glória a Deus. Não estamos gerando nada para o nosso intuito pessoal. Eu quero ler com você, nós vamos ler, temos que ser rápidos, tenho 22 minutos, 2 Samuel 6, 1 até o 15, eu quero ler com você. Mais uma vez, de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. Para buscar, a arca simbolizava naquele tempo o quê? A presença de Deus. Então ele foi buscar o quê? Não, o que ele foi buscar? Só busca a presença quem reconhece que perdeu. Podemos falar: Senhor, nós queremos buscar o que perdemos. O nível da presença que nós perdemos, nós queremos conquistar de volta. Davi viu que ele não podia reinar sem a presença.
Saul, um reino que reina a partir da sua humanidade. Saul foi ungido com óleo, mas o óleo que foi derramado com um vaso de barro, que fala da humanidade. Davi foi ungido com chifre, que fala da autoridade do Espírito. Amém? De um tempo de autoridade. Nós cremos que Deus está separando homens e mulheres, não ungidos com a capacidade da humanidade, mas pelo poder do Espírito. Amém? Em nome de Jesus, vamos lá. E foi buscar a arca de Deus, sobre a qual invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem um trono entre os querubins acima dela. Isso. Puseram a arca de Deus numa carroção novo, e levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço, segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Diga-me, como eu vou conduzir a presença do Senhor? Tem uma outra versão, mas pode deixar essa: como trarei a mim a arca do Senhor? Diga comigo: como eu trarei a mim. Eu quero que você fale com o teu espírito: como trarei a mim a presença de Deus. De novo: como trarei até a mim a presença de Deus. Aleluia. Pode passar. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua família. Pode deixar aqui por enquanto esse texto. Eu quero que você volte na parte, quem está acompanhando, do versículo. Os pastores estão aqui, me ajudem para me ganhar tempo. Aonde fala que o Uzá morreu do lado da arca. Coloca para mim, por favor. O 7, coloca o 7. Olha que interessante. Nós estamos falando aqui a arca simbolizando o quê? Bem forte, simbolizando o quê? Esse homem, ele morreu por irreverência ao lado da... Substitui a arca por presença. Ao lado da... Você está entendendo o que você está lendo? Ele morreu ao lado da... Mais forte, ele morreu ao lado da... Você já parou para pensar nisso? Quando a gente fala de morte, a gente... Pode deixar esse texto, por favor. A gente pensa logo no pecado, que é o salário do pecado é a morte. Mas dificilmente a gente associa que a presença de Deus mata. Ele morreu ao lado da... Agora o verso 11. Os filhos de Obed-edom e toda a sua casa, por causa da presença, coloca o 11, por causa da presença, foram abençoados, ele e toda a família. Quer dizer, nós temos aqui 2 paralelos, 2 famílias. A família de Abinadab, Uzá e Aiô. Deus vem e fere com morte. A presença traz na casa de Abinadab o quê? Mais forte, traz o quê? E na casa de Obed-edom a presença traz o quê? Que paralelo. Muitas vezes nós temos falado: Senhor, aviva a tua igreja, traz avivamento. Mas antes de clamarmos sobre avivamento, e a gente vê nos Estados Unidos, eu estou muito feliz, a gente vem conversando sobre isso, com aquilo que Deus está fazendo nos Estados Unidos, com o avivamento da universidade, provavelmente, creio que todos aqui estão acompanhando, estão vendo, e a gente fica feliz, e a gente quer viver isso. A gente quer, quem quer viver isso no Brasil? Nós queremos viver isso. Porém, é muito importante a gente, antes que a presença venha, antes que a gente resgate a presença, é importante entender uma coisa: que o meu comportamento diante da presença vai revelar o que a presença vai manifestar para mim. Eu vou repetir:
a minha atitude diante vai determinar o que a presença vai manifestar para mim. Casa de Abinadab, eu quero perguntar, você responde. Manifestou a presença o que na casa dele? Bem forte. Na casa de Obed-edom, na casa de Abinadab, na casa de Obed-edom. Então quer dizer que a atitude que eu tenho diante da presença vai decidir o que a presença irá manifestar para a minha vida. Então, muito importante, alto lá, antes de pedirmos um avivamento, que é um derramar sobrenatural é muito importante corrigirmos as nossas atitudes, acertarmos a nossa atitude. Porque eu vou te dizer, entende o que eu vou dizer? Se você acordou agora, você vai achar que eu estou falando heresias. Se você entendeu toda a palavra, você vai entender. Talvez avivamento para alguns hoje seria um grande problema. Talvez avivamento para muitas igrejas hoje, para muitas casas, seria o fim. E Deus está falando, vocês estão pedindo avivamento, mas vocês estão tendo um ponto de vista. Eu estou tendo a visão da eternidade. Se eu derramar avivamento agora do jeito que está a tua casa morre. Se eu derramar avivamento no teu ministério agora, do jeito que está, você morre. Na tua igreja, a tua igreja morre. A nossa atitude diante da presença, ela vai revelar que forma a presença vai se manifestar a nós. Quantos estão comigo? Eu tenho muito temor. Obed-edom, ele teve temor, zelo e amor pela presença. Mas Abinadab, ele criou filhos que se acostumaram. Irmão, tome cuidado quando você se acostuma. Se é algo que nós nunca podemos nos acostumar, é com a presença. A igreja de Atos, ela estava vivendo dias de avivamento. Muitos eram curados, muitos eram libertos, e o Senhor acrescentava dia após dia aqueles que haviam de ser. Mas havia um casal, Ananias, Afonso. Todo mundo está, o que está acontecendo nessa igreja? Está tendo um vento. Todo mundo está entregando tudo. Deus está exigindo alguma coisa? A presença está gerando um quebrantamento, onde todo mundo está trazendo tudo. Escuta essa. Aí eles olham, tive uma ideia. Vamos também entregar o que a gente tem? Vamos vender aquela terra, vamos entregar. Eu acredito que os dois não se moveram pelo Espírito. Aquilo que você faz motivado por uma motivação pessoal, ou querer imitar alguém, assim como o exemplo anterior que eu dei de Seva, admirar Paulo. Às vezes você vê um pregador no YouTube, você admira, mas você não carrega o que ele carrega. Você não construiu uma vida na presença como ele. Tome cuidado. Você tem que ter o nível de entrega que ele tem. Deus não quer que você somente admire o teu apóstolo, os teus pastores, mas quer que você, na verdade, Deus levantou eles para a gente imitar. A Bíblia fala, sede imitadores, para você ter o nível de entrega que eles têm. Então Ananias e Safira falou, não, vamos fazer isso também. Não mais movido pelo Espírito, mas vamos fazer igual. Fazer igual não significa que você está na mesma essência. Vamos entregar. Mas na hora de entregar, eles olharam, a gente comprometeu a entregar tudo, mas a gente podia ficar com uma parte, né? Eu acho que Deus não ia se importar se a gente ficasse com um pouquinho para a gente. Aliás, a gente está dando a maior parte para Ele. Mas o restante da igreja estava dando? Estava dando? Eles foram e deixaram no altar. O apóstolo Pedro chega. Ele fala assim, por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Mentiram diante da porque o Espírito Santo
é a pessoa de Deus manifesta na igreja. Mentiram diante da... Tome cuidado com a atitude que você tem diante da... Porque o teu comportamento diante da presença vai revelar o que a presença vai... Como ela vai se manifestar. Então, você vai morrer. E você também vai morrer. Deus não te pediu nada, nós não te pedimos nada. Se você tivesse ficado com tudo, você estaria vivo. Mas você tentou fazer algo, produzir algo, um fogo estranho daquilo que Deus não te pediu. E agora você se comprometeu diante da presença. E a presença vai trazer juízo, você vai morrer. Então quem matou Ananias e Safira? A atitude que eles tiveram diante da presença. Avivamento. Então será que... Vamos começar de novo. Nós lavamos a bandeira ali, glória a Deus e tal. Senhor, traz avivamento. Opa. Dá para esperar um pouquinho, apóstolo? Uma semana para mim começar a pedir por avivamento, que eu tenho que consertar umas coisas aqui em casa. Você tem ideia do que você está pedindo? Você tem consciência do que você está pedindo? Aquele grupo dos Estados Unidos, para eles poderem estar diante daquela presença, eles tiveram que parar de trabalhar. Alguns deixaram suas casas. Eles tiveram que seguir a nuvem e mudar a sua rotina de vida. A presença é que vai dar forma, é a presença que vai dizer. Quando ela vem, irmão, ela vai mudar completamente a nossa maneira de ser e de viver. Eu estou querendo muito que isso aconteça. Mas eu estou me quebrantando e orando muito para que Deus me prepare para que isso aconteça. Para que quando a presença vier, eu não tenha uma postura que vai gerar morte. Eu não tenho tempo, então vou colocar aí para vocês aí os textos, vocês leiam por gentileza. Se você ler 1 Crônicas 26, anote, do verso 4 ao 8, vai falar sobre os filhos de Obed-edom. E sabe como que chama eles lá? Chama eles de porteiros. Eles eram responsáveis do serviço sacerdotal, de estar à porta da tenda, à porta da presença. Havia a tenda da presença, eles serviam à porta. Então os filhos de Obed-edom eram os porteiros. Quantos estão comigo? Não se distraia. E a palavra de Deus, esse salmo eu preciso ler, eu quero que você coloque por gentileza. Salmo 84, 10, talvez você já leu esse salmo muitas vezes. E talvez não teve entendimento como eu não tinha anteriormente. 84, 10. Esse salmo não foi escrito por Davi. Inclusive muitos salmos não foram escritos por Davi. Mas esse salmo foi escrito pelos porteiros, os filhos de Coré. Depois você pesquisa, os filhos de Coré, eles eram os porteiros. Os sacerdotes, eles tinham serviços diferentes. E os filhos de Coré, eles eram responsáveis por guardar a porta. Porta é lugar de quê, irmãos? Porta é lugar de acesso. Eu estou num hotel, tem pertences pessoais meus lá. Só eu tenho acesso. Só eu tenho. Aqui está a presença, aqui está a tenda, aqui está a porta. É o lugar que você sai do ambiente aqui de fora, que tem maldade, perversidade, e aqui é o ambiente da presença, da santidade. E eles guardavam a porta, eles guardavam o acesso, essa intermediação, Tiago. Mas eles sempre guardavam o coração e deixava ser contagiado pela presença, e não permitia que o que estava externamente acontecendo contagiassem eles. Eles eram antes contagiados pela presença. Olha o que diz 84, 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta. Quem está falando isso? Os descendentes de Obed-edom, os filhos de Coré, os porteiros. Eu prefiro ficar à porta da tua casa do que habitar nas tendas dos ímpios. Sabe o que eles estão falando? A nossa função não é nem ficar lá dentro da tenda, pastor Ricardo. Não é nem ficar no lugar onde a presença está toda manifesta, mas só da gente ficar aqui na porta. Dá um temor, olha só, irmão, dá um zelo, é um privilégio. Eu prefiro estar aqui, eu prefiro estar aqui.
um dia que seja, eu não trocaria um dia aqui nessa porta, sentindo essa atmosfera, essa brisa, essa neblina que vem debaixo da porta, das cortinas, eu não trocaria por 1000 dias aí fora de prazer. Você sabe por que a presença, ela ficou, no mínimo, irmãos, eu fiz as contas, no mínimo, mas eu acho que foi mais, 60 anos na casa de Abinadab. Tem um texto que fala que é 20, mas você tem que fazer a conta do período do reinado de Saul. A arca ficou no período ali 40 anos, quase 70 anos, e mais o período em que ficou na casa de Obed-edom, até Davi buscá-la. A presença ficou, apóstolos, quase 70 anos, aguardando quem fosse buscá-la. Como? Olha Davi, primeiro, irmãos, teve que a presença matar alguém, para ele perguntar qual é a maneira, qual é o jeito adequado. E sabe o que é isso? Alguém que tem temor, não é de qualquer jeito. Não, vamos fazer aqui uma conferência, mas por que tem que ser 40 dias de jejum? Por que tem que ser desse jeito? Ah, esse apóstolo ele é muito criterioso. Por quê? Porque a presença não tem tolerância para qualquer jeito, para qualquer coisa. Porque a presença, ela vem para quem tem temor. E quem tem temor, ele vai perguntar: como que eu atraio a presença? Abinadab criou Uzai e Aiô. Eles cresceram com a arca na casa deles, 70 anos. Passaram as etapas das suas vidas com a presença na casa deles. E na hora de tocar, eles tocam indevidamente. Por quê? Porque, estou terminando, não perca seu raciocínio. Porque acostumar com a presença me dá um falso entendimento de direito de algo que não é meu. Se manifesta na minha vida, mas não é meu. Se você ler Êxodo 33, 15 e 16, é falado muito o verso 15, mas eu gosto do 16. Moisés fala: não faça sair deste lugar se a tua presença... Não, mas eu já tenho a direção. Aqui ó, Canaã, fica logo ali. Eu vou mandar provisão, eu vou mandar anjo, vou mandar proteção. Eu não quero os benefícios, eu quero o Senhor. Olha como é que Moisés foi sábio. Ele falou assim: porque como eu e o teu povo vamos ser diferenciados dos outros povos, se não é pelo fato de andares conosco, a tua presença andar conosco. Como eu e o teu povo seremos favorecidos, beneficiados, distintos dos outros povos, se não é pelo fato de andares conosco. Coloca isso do 33, 15 e 16 aqui, por favor. Ei, o que distingue você das demais pessoas é se a presença de Deus está na tua vida. Pode discordar da tua teologia, da tua doutrina, do teu jeito de vestir, de falar, entendeu? Mas não pode questionar se a presença está com você. Porque se a presença está com você, é porque decidiu Deus andar do teu lado. E se Deus decidiu andar do teu lado, quem pode reprovar o que Deus aprovou? Se não fores conosco, não nos envie. 16. Como se saberá? Quero que você faça 3 vezes essa pergunta. Como se saberá? De novo. Mais uma. Olha para o teu irmão e fala: como que a gente vai saber? Fala: você está fazendo projetos para amanhã. Fala para ele: para esse ano. Mas como que você vai saber? Olha o que ele está falando. Como podemos saber que podemos contar com o teu? Deixa esse texto. Obed-edom, ele e a casa dele favore. E Abinadab com Aiô e Uzá foi desfavore. Qual casa você quer ser? Primeiro, qual casa você tem sido? Casa de Abinadab? Casa de Obed-edom? Qual casa hoje? Eu não estou aqui apontando o dedo para você. Eu já comecei confessando que eu já vivi isso. Porque você só pode levar os outros no lugar que você já foi. Senão você trazendo só informação. Mas quando você é um libertador, você leva as pessoas onde você já foi.
Ei, avivamento é a atitude e a resposta que você dá diante de uma palavra da presença. Repita comigo: avivamento é a resposta e a atitude que eu dou diante de uma palavra da presença. Qual é a atitude que você vai ter diante da presença que está aqui? Olha o que ele falou: como podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da terra? Ei, você tentou. Pode subir, pode subir. Ei, escute, o Espírito Santo está aqui. Você tentou ser igual. Você tentou fazer da maneira que os outros fazem, mas não deu certo. Você se frustrou. Deixa eu te falar, você não é igual. Você é distinto. Você é separado. Essa palavra eu não preguei em lugar nenhum. Deus me deu 2 dias atrás e falou: você vai levar essa mensagem como uma tocha para aquele lugar. E tem muita gente que fala que um raio não cai num lugar 2 vezes, mas estou enviando fogo para esse lugar como nunca antes. Alá, eu farei novamente. Eu farei novamente neste lugar. Alabaxi, carrai, fique de pé no teu lugar. A presença de Deus está aqui. Qual vai ser a tua